O Jornal da Rede Alesp conversa agora com Horácio Teles, representante da SUSEM, Superintendência de Controle de Endemias. Ele fala sobre a defesa dos institutos de pesquisa do estado de São Paulo. Horácio Teles, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado pelo convite. Obrigado, senhor, por ter aceito. Horácio, a PL 529 de 2020 coloca em risco a existência da Superintendência de Controle de Endemias. O senhor pode nos falar um pouco da história da SUSEM e como é feito esse trabalho de controle de doenças como febre amarela, dengue, malária, entre outras? Sim, a SUSEM foi criada em abril de 1970, por meio de um decreto-lei número 232. Portanto, a SUSEM este ano comemorou 50 anos. E na oportunidade da criação da SUSEM, a missão foi tentar minimizar o impacto que as endemias tinham no estado de São Paulo, em particular a malária e a doença de Chagas, para reduzir o efeito da incidência dessas doenças na população paulista que naquele momento ocupava os espaços, principalmente do oeste do estado de São Paulo, e as endemias causavam grandes transtornos para a ocupação humana do estado. Então, a SUSEM foi criada para desenvolver estudos, pesquisas e controle dessas doenças. E o trabalho, então, na oportunidade, residia principalmente focado na malária, que por conta das frentes de trabalho acabava prejudicando os trabalhadores e a instalação dessas pessoas, imigrantes, procedentes da Europa, do Japão. Então a SUSEM foi criada com esse objetivo. E aí desenvolveu um quadro técnico de pessoal que foi se especializando nesse tipo de trabalho e nesse tipo de estudo. Bem da verdade, a SUSEM se tornou uma referência para o Brasil, porque o estado de São Paulo foi o primeiro estado do Brasil que se preocupou com essa questão e criou uma estrutura específica para lidar com essas coisas. E, a partir de então, a SUSEM adquiriu uma experiência reconhecida nacional e internacionalmente na produção de estudos sobre isso. Essas doenças são debilitantes nas formas mais graves e agudas e acabam prejudicando a capacidade produtiva das pessoas. Então, a SUSEM desenvolveu esse tipo de trabalho ao longo da sua história e teve sucesso em várias frentes. Por exemplo, a doença de Chagas, que é uma doença que ainda afeta muita gente pelo Brasil, em Minas, em vários estados, a doença de Chagas não tem cura. E ela é uma doença incapacitante, porque ela dá alterações no coração, tem reações muito ruins para a pessoa, para a vida da pessoa. E a SUSEM conseguiu interromper a transmissão vetorial da doença de Chagas, que é feita por um inseto chamado barbeiro, conhecido como barbeiro, que pica as pessoas durante a noite e passa esse parasita que causa essa doença. E a SUSEM, o trabalho da SUSEM, em conjunto com os municípios e com outras instituições da área de saúde, conseguiu evidenciar que a transmissão da doença de Chagas no estado de São Paulo por meio do barbeiro já estava interrompida desde 1985 a partir desses trabalhos. Então a SUSEM tem uma história de sucesso com a malária. A SUSEM nas áreas de mata desenvolveu estudos que aprimoraram o diagnóstico de malária, o controle dos mosquitos, com diversas atividades, com busca ativa de casos para tratamento, que a malária também é uma doença que tem formas que podem levar a óbito, tem que ter essa atenção. E a SUSEM, então, juntou essas histórias. Lá nos idos de 1970, recebeu também a incumbência de atuar no controle da esquistossomose. E a esquistossomose é uma doença também que pode desenvolver formas crônicas debilitantes. E ela é causada por deficiência do saneamento básico. As pessoas entram em contato com os ambientes hídricos e adquirem a doença.
A SUSEM fez um trabalho também de busca de casos durante anos para tratamento, diagnóstico e tratamento, e com isso conseguiu praticamente eliminar os casos graves do estado de São Paulo. Então, essa é a história da SUSEM. Ela tem um conjunto de servidores, algo próximo de 1.200 servidores na atualidade, dos quais um pouco menos de 40 pesquisadores de carreira. O grosso da SUSEM de trabalho é de campo, laboratório e pesquisa. E é essa instituição que está listada nesse nefasto projeto PL 529, encaminhado pelo governo para aprovação, para análise e aprovação na Assembleia Legislativa, com base na economia, com base em razões econômicas, exclusivamente econômicas. Esse projeto não mostra razões técnicas e científicas que justifiquem a extinção da SUSEM juntamente com outras instituições. Então, essa é a situação que nós estamos vivendo hoje. Horácio, antes desse PL do governo do estado, vocês já sabiam que o governo queria acabar com a SUSEM? Ou esse PL pegou vocês de surpresa, assim como a população de uma forma geral? Olha, nós recebemos a informação de que havia a intenção de extinguir a SUSEM em agosto do ano passado. De lá para cá, nós discutimos o assunto, mas não conhecíamos a iniciativa legal que o governo tinha em mente de extinção da SUSEM. O que nós estávamos discutindo naquele momento, de agosto para cá, eram as possibilidades de reformulação de alguns programas e trabalhos da SUSEM, não da extinção da instituição. Então, desde agosto, nós vínhamos discutindo essa questão que foi levantada pelo dirigente da SUSEM, pelo superintendente, de que a SUSEM poderia constar de uma lista de extinção de instituições, e com isso nós fomos nos organizando para fazer estudos de como superar essa situação. Mas nós somos pegos de surpresa agora em agosto, com o encaminhamento desse PL, o 529, no meio de uma discussão que nós não tínhamos desconhecimento. Nós estávamos imaginando que a instituição fosse tratada com mais respeito. E estávamos, entre os pesquisadores e demais profissionais da SUSEM, discutindo maneiras de minimizar os impactos que nós já tínhamos da carência de pessoas, de orçamento. Estávamos tentando montar alguma coisa que fizesse frente à superação dessas dificuldades que já não são de hoje. De uma maneira geral, houve uma redução de investimentos em quase todo o serviço público, já de longa data, em função de crises anteriores à da pandemia, e o que nós íamos fazendo era uma tentativa de adequação dos trabalhos para que não resultasse em prejuízo da população. Nós estávamos listando prioridades e o que devia ser feito. Então, desde agosto do ano passado, nós já imaginávamos que viria algo por aí, só que não nessa proporção e nesse nível. Horácio, você sabe nos dizer de quanto que é o orçamento da instituição? Olha, a instituição tem um orçamento anual que inclui custeio de maneira geral, né, de pagamento de pessoal e de aquisição e manutenção de equipamentos, mais ou menos de 85 milhões por ano. Isso inclui tudo. Isso é a previsão de orçamento referente ao ano em curso. Então, esse é o valor, que é uma quantia irrisória frente ao orçamento geral do Estado. Não significa percentualmente alguma coisa que lá depois da casa da vírgula ainda tem muito zero. Então, não é uma instituição que tem um custo operacional elevado frente a outras instituições do Estado, inclusive da área de saúde, que tem um peso econômico mais elevado em função das ações que desenvolvem, da complexidade de cada ação, né, de cada atividade. Horácio, e qual o impacto
caso a SUSEM realmente seja extinta, qual o impacto para a saúde, principalmente aqui dos moradores do estado de São Paulo? Olha, eu vou dar alguns exemplos que vão demonstrar isso com uma certa clareza. A partir de 2017, aqui no estado de São Paulo, nós tivemos um surto de febre amarela importante e que resultou na ocorrência de 657 casos. Isso aconteceu até o ano passado, até 2019. Desses 657 casos, nós tivemos 215 óbitos. A febre amarela é uma doença que mata muito. Vocês veem a proporção, né? Quase 1/3 dos casos vão a óbito. E a SUSEM, na oportunidade, em 2017, foi chamada para fazer o levantamento de vetores da febre amarela que circulou, o vírus da febre amarela circulou aqui no entorno de São Paulo, na Serra da Cantareira, nos municípios vizinhos. A SUSEM prontamente tem pesquisadores e técnicos que entendem desse assunto, e eles foram para a área fazer o levantamento dos mosquitos existentes nessa área, que vivem nas copas das árvores. Com esse levantamento, que o estudo de mobilidade do vírus, naquele momento, estava acontecendo em vários estados brasileiros, a SUSEM conseguiu, em conjunto com a Secretaria de Saúde, mapear toda a situação da febre amarela através de óbito de macaco, identificação de vetores, mapeou as áreas de risco, definiu as áreas em que deveria ter a intensificação da vacina contra a febre amarela. Isso foi feito rapidamente. A partir dessa identificação, as equipes de saúde vacinaram, foram atrás das pessoas que residiam nessas áreas de risco, e a população se protegeu contra o vírus e evitou a migração do vírus para o ambiente urbano. A febre amarela no ambiente urbano pode ter consequências desastrosas, e nós temos o Aedes aegypti, que também transmite a dengue aqui em São Paulo, que pode transmitir o vírus da febre amarela e fazer a transmissão da forma urbana da doença. Isso a gente nem imagina, as consequências seriam terríveis. Então, esse trabalho da SUSEM permitiu a contenção da febre amarela, não permitiu que a transmissão progredisse. Então, isso foi uma coisa importantíssima. E agora, a partir de 2019, nós já não tivemos mais casos da febre amarela, porque a população foi vacinada, a vacina é eficiente. Então, a febre amarela é um exemplo da qualidade do trabalho da SUSEM e do significado disso para a sociedade, com a redução de óbitos. E, fora isso, a SUSEM desenvolve um trabalho. Em 1985, a SUSEM foi responsável pela elaboração do primeiro plano de controle e vigilância do Aedes aegypti, já prevendo a questão da dengue, a introdução da dengue e a transmissão da dengue, que hoje é um problema seríssimo, ainda é um problema seríssimo no Brasil e em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2019, aqui em São Paulo, nós tivemos a ocorrência de mais de 437 mil casos de dengue em todo o estado. Em 2020, agora, até abril, nós já tínhamos 50 mil casos de dengue. Com o advento da pandemia do coronavírus, essa situação ficou meio que em banho-maria. Mas a dengue não parou de ocorrer no estado de São Paulo. Recentemente, foram detectados surtos de dengue em municípios de áreas do norte do estado. Em Ribeirão Preto teve uma transmissão importante. E a SUSEM sempre atuou, então, desde 1985, tanto no desenvolvimento de estudos e pesquisas sobre a transmissão da doença e a capacidade de transmissão dos vetores da dengue, como no fornecimento de orientações aos municípios da melhor maneira e da forma mais adequada de tentar a contenção da progressão da dengue nesses municípios. Então, a SUSEM tem uma história da dengue que é pioneira no Brasil. A detecção do mosquito Aedes aegypti, a reintrodução do mosquito transmissor da dengue no Brasil, foi no começo dos anos 80. Já em 85,
a SUSEM tinha preocupação com a dengue e idealizou esse programa de vigilância e controle. Então, a instituição ela tem uma preocupação de trabalhos que afetam diretamente a população. E a gente imagina que a extinção da SUSEM vai causar um transtorno muito grande, até porque a Secretaria de Estado da Saúde não tem pessoal habilitado, capacitado e especializado para desenvolver esse trabalho. Não existe na Secretaria esse tipo de atividade. Quem faz busca de campo, pesquisa de laboratório, identificação de vetores, basicamente é a SUSEM. Então, a extinção da SUSEM elimina a possibilidade de sequência desses trabalhos. Então, esse é o grande risco que nós temos com a extinção da SUSEM para o Estado de São Paulo, que é lamentável a insensibilidade de quem planejou, de quem organizou esse PL e não prevê esse tipo de coisa. Não há possibilidade de nenhuma instituição agregada à Secretaria de Saúde de desenvolvimento dessas atividades que a SUSEM faz. Por isso, a preocupação nesse momento com o PL 529. Horácio, diante de tudo isso que você está explicando para a gente, você disse até que ficaram sabendo da vontade do governo de extinguir a SUSEM em agosto do ano passado e dessa falta de ter profissionais capacitados, né, dentro da Secretaria da Saúde para fazer um trabalho tão específico como esse que vocês fazem na SUSEM. Em algum momento, agentes do governo sentaram para conversar com vocês, querendo, de repente, aproveitar os funcionários da SUSEM, o know-how que vocês têm, toda a experiência que vocês têm junto à Secretaria da Saúde, ou não existiu nem esse tipo de conversa, de caso venha a ser realmente extinta a SUSEM, aproveitar vocês, profissionais, e a experiência de vocês de tantos anos aí fazendo esse trabalho? Olha, a bem da verdade, não existiu nunca esse tipo de conversa. A preocupação para esse tipo de conversa foi explicitada pelo pessoal, pelos servidores, o conjunto de servidores da SUSEM, preocupados com a expectativa de um acontecimento que pudesse atrapalhar o segmento dos trabalhos da SUSEM. Isso nunca houve. E nós fomos pegos numa segunda surpresa, que é a instalação já de comissões e de movimentos que estão providenciando a remoção de material, de frota, de indivíduos, para agregar em alguma coisa que não está prevista no PL. A gente não sabe no PL qual é o destino que será dado aos bens da SUSEM, sobretudo aos bens que é um patrimônio que não poderá ser reposto, que é o patrimônio humano. A SUSEM, a capacitação do quadro da SUSEM será perdida, uma vez que aprovado esse PL, nós não sabemos para onde vamos, e não teremos tempo de preparar, de pavimentar uma possível passagem para uma outra área ou órgão da Secretaria de Saúde, porque isso não está previsto no PL. O que está previsto no PL é a simples extinção, e falando que as atividades desenvolvidas pela SUSEM serão desenvolvidas pela secretaria competente, que é a Secretaria de Estado da Saúde. E a gente sabe que, uma vez extinta a SUSEM, não há nenhuma previsão de como isso será feito, né? Nós temos um quadro de 1.200 profissionais, dos quais menos de 10% são estáveis, ou porque são estatutários, né? Ou porque são contratados pela CLT, mas que têm estabilidade. Nós temos um quadro de pouco mais de 100 pessoas que continuarão, mas continuarão sem possibilidade de execução de nenhum trabalho, porque imediatamente a frota da SUSEM, os veículos da SUSEM serão repassados, a gente não sabe para onde. A gente não sabe como é que a instituição se manterá, bem, na verdade é isso. A gente sabe que ficarão algumas pessoas, mas sem nenhuma expectativa de como fazer o trabalho. A gente sempre recebe a informação pelo dirigente da SUSEM atual
de que nada muda, só que muda, né? A gente pode continuar no mesmo endereço, mas não tem a mesma cobertura de trabalho que nós tínhamos anteriormente. A SUSEM deixa de existir como instituição de trabalho. Então, a gente não sabe o que fazer nesse meio tempo. Mas nunca houve anteriormente nenhum contato, nem fomos ouvidos com a expectativa de passar o que nós sentíamos a respeito dos trabalhos da SUSEM, né, de pesquisa. Nós temos projetos em andamento com financiamentos da FAPESP, por exemplo. Como é que vai ficar isso? Uma vez extinta a SUSEM, esses projetos continuam, mas continuam de que maneira? Nós não temos mais vínculo, deixamos de ter vínculo a uma instituição credenciada lá na FAPESP. A instituição some. E aí como faz? Quem assume? A secretaria assume? Nós não sabemos como. Então, na realidade, tem uma série de problemas envolvidos nessa extinção que nós não sabemos o que poderá acontecer e nem o governo sabe, porque o governo está tomando providências através de movimentos para saber agora o que fará caso a SUSEM seja extinta com a aprovação do PL 529. Agora é que estão dimensionando custos, valores, quem será demitido, quem ficará. Até então, ninguém sabe nada. E continuamos sem saber, porque essa discussão não é feita com os profissionais da SUSEM diretamente. Horácio, na próxima quinta-feira vai ter um evento online, né, com apoio do deputado Carlos Gianazzi, também com Celso Gianazzi, que vão falar um pouquinho sobre, então, a defesa dos institutos de pesquisa do Estado de São Paulo, e o senhor vai participar desse evento. Qual o objetivo, né? Como o senhor disse, ainda não houve a possibilidade de apresentar, então, alguns questionamentos ou até a visão da instituição em relação a essa possível extinção da SUSEM. O apoio do legislativo, seja estadual ou municipal, é importante nessa hora? Olha, primeiro eu quero dizer que o deputado Carlos Gianazzi é um lutador em prol dessa causa. Desde o início, ele e outros deputados, nós temos um grupo de deputados que tiveram a sensibilidade de perceber a gravidade desse momento, não só com relação à SUSEM, mas esse é um projeto completamente destrambelhado que afeta essas instituições, a SUSEM e outras instituições da área de saúde, da área do transporte, e os deputados, capitaneados aí pelo deputado Carlos Gianazzi, que foi um dos primeiros a perceber a gravidade disso, e nós temos recebido o apoio de diversas câmaras de vereadores do interior, que no interior a SUSEM é uma instituição muito presente na realidade dos municípios, é uma instituição que é chamada sempre que tem algum problema relacionado às endemias, a SUSEM sempre está na frente, sempre está dando apoio aos municípios. Então, eu considero que o entendimento dos representantes da população nas câmaras de vereadores e aqui na Assembleia Legislativa, são vários deputados que já manifestaram descontentamento com esse projeto, eu considero que é fundamental. Isso poderá ser uma mudança da posição governamental em relação a esse dano que esse projeto pode causar para a sociedade. Eu quero salientar uma coisa que a gente já conversou várias vezes com o deputado. O Estado de São Paulo está mostrando uma situação que em nenhum lugar do mundo isso foi um acontecimento que marcou alguma atitude governamental. Aqui o Estado de São Paulo optou por razões estritamente econômicas ditar uma política de saúde. A gente sabe que o coronavírus e a Covid-19 são impactantes na economia, mas a gente sabe que a economia, ela quando muito pode ter restrição de ações, mas não é a primeira vez que o Estado de São Paulo tem uma política baseada em razões estritamente econômicas que interfere em ações de saúde. Isso é muito grave, porque você interrompeu uma ação de saúde
geralmente traz prejuízos que são irremediáveis. A gente vê, por exemplo, a questão do sarampo atualmente. A redução da cobertura vacinal do sarampo vai trazer transtornos irremediáveis para a população. Então, a gente não pode interromper um processo, uma ação de saúde, que no caso é a vacinação do sarampo, porque se isto for interrompido, o dano é grave, assim como é com a dengue. Se a gente abandonar o controle da dengue, a dengue explode entre a população. Nós já tivemos situações em outros estados, em outros países, que mostraram isso com clareza e com impacto super importante para a qualidade de saúde da população. Nós não estamos falando de ações que resolvam o problema imediatamente. Nós estamos falando de ações de prevenção, que são as melhores ações para a manutenção da qualidade de saúde da população. Porque quando a gente entra com o problema instaurado, entra como se fosse um bombeiro. Sim. Quando você entra para a prevenção, você entra num nível de qualidade da saúde da população, de melhoria de qualidade da saúde da população, que é duradouro, é definitivo. Então, é isso que está sendo afetado. O deputado Carlos Gianazzi percebeu isso, tem nos ajudado muito, e outros deputados também. Nós tivemos a visita de alguns deputados nas instituições que estão aí na lista de extinção, e os deputados perceberam a importância e o significado disso. A gente espera que os deputados tenham a coragem e a sensibilidade de rejeitar esse projeto na íntegra, porque ele afeta não só essas instituições, mas a universidade, afeta todas as áreas do serviço público. Né? Horácio, e isso... Oi, pode eu falar. quero agradecer, então, a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp, e também esse evento com o deputado Carlos Gianazzi será transmitido aqui pela TV, pela internet também, pelo YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada pela sua participação e trazer esses esclarecimentos para nós. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Obrigada. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.